Tá certo, então. Prazer, gente. Meu nome é Alexandre Gonzalez, eu sou do Diracom, Coletivo pelo Direito à Comunicação e Democracia. É um prazer poder estar aqui nesse espaço, participando desse debate, dessa construção, e vim aqui também contribuir com o tema, né, de pensar que dentro dessa tarefa que a cultura e a comunicação se relacionam, que o direito à comunicação está para além de se expressar nas suas diferentes formas, também está na possibilidade de se informar. E eu não sei se o slide de apresentação, acho que eu passei a apresentação errada, mas nesse meio tempo, eu acho que trazer a seguinte perspectiva, e dialogando também aqui com a fala da Débora, que a gente vive essa contradição, né? Ou seja, se dá para tentar trabalhar alguma analogia entre esses algoritmos de modelos hegemônicos, como do Google, do Facebook, do TikTok e outros tantos, é que se eles estão para algum tipo de território, é um latifúndio. Então, no sentido de que essas empresas, elas capturam um discurso e uma ideia que está muito associada a uma transformação que marcou no final da década de 90 e o início dos anos 2000, que está associado à construção dessa rede, enquanto a rede mundial de computadores, de que talvez a gente poderia estabelecer outras formas de laços e conexões, e que essas poderiam configurar um espaço análogo às ruas ou às praças públicas, em que a gente pode debater e fortalecer coletivamente uma força e avançar numa democratização da sociedade. Mas quando essas empresas se colocam e se autodenominam redes sociais, mais do que simplesmente redefinir, redesenhar que redes sociais são essas, elas estão dizendo o que elas estão explorando. A primeira fala, uma companheira, na mesa de abertura, uma companheira trouxe: as redes sociais são os nossos laços de amizade, são nossos laços profissionais, os nossos laços afetivos, que também não ocorrem no vácuo. Se estabelecem, se entrelaçam numa sociedade que é marcada por estruturas de exploração e dominação de classe, de gênero, de raça e de sexualidade. E é sobre essas estruturas que essas empresas, quando se denominam de redes sociais, se beneficiam no modelo de negócio para poder fazer das nossas relações e afetos o seu butim. Essa apresentação... foi pro final, então vamos voltar. O que eu queria trazer aqui, gente, é que dentro dessa discussão... tá do avesso. É que dentro dessa discussão, então, que está posto hoje para nós em muitas frentes de luta contra essas empresas, é da gente poder ir lidando com a contradição que a Débora trouxe antes, usando essas ferramentas e seus serviços, mas redesenhar horizontes. Redesenhar o que é possível. Hoje, a ideia de participação social está muito circunscrita e capturada pelo que o modelo de negócio e serviços dessas empresas faz. De novo, também na mesa de abertura aqui foi dito, uma maneira de organização de base estava estabelecido com uma concepção de fortalecimento coletivo e de coletivamente também desenvolver um senso crítico e uma formação política. O que essas redes fazem, e esse é um dos desafios que está posto para nós coletivamente, é saber enfrentar a maneira como elas tentam despolitizar ou ressignificar essa participação, a resumir uma curtida, a resumir uma visualização, a resumir um comentário. Dentre as muitas trincheiras, então, de luta que estão postas hoje num debate, é justamente pensar a regulação desses serviços. E para redesenhar esses horizontes, a gente pensa o que vem quando regulação essas empresas têm que ser responsáveis por aquilo que elas fazem circular e por aquilo que elas incentivam publicar. Seja pelo simples processo de nos oferecer a satisfação de ter um engajamento e interação com alguém, seja um incentivo direto da grana que botam em contas que favorecem sim um discurso racista, avançando para um supremacismo branco, um discurso machista, avançando para uma dimensão de misoginia, e por aí vai. Então, uma das principais frentes que estão colocadas, ou onde isso se traduz muito, são as eleições. Isso daqui é apenas um gráfico para exemplificar que desde 2016 para 2018, no Brasil, reconhecendo, por assim dizer, esse caráter estruturante que essas empresas têm, o Tribunal Superior Eleitoral passa a estabelecer acordos de cooperação com essas empresas, dizendo: vocês estão assumindo o compromisso de proteger as eleições brasileiras,
Então ela firma aqui um acordo conosco e vamos ver como que vai se dar esse processo. Ao mesmo tempo em que se tentava fazer avançar uma regulação no Congresso Nacional, que pelos setores da imprensa acabou sendo batizado de PL das fake news e foi derrotado em 2023 e 2024. Então, um dos desafios que eu penso que é importante de colocar na maneira de tratar essas empresas ao desnaturalizá-las é que, ao mesmo tempo que elas tentam se colocar como que seus serviços têm utilidade pública, são seus serviços que fortalecem a democracia, são seus serviços que nos dão mais voz e vez para se manifestar, é de enfrentar que elas configuram seus serviços para nos tornar dependentes deles. E aqui, apenas para exemplificar onde é que está posto um dos debates no que diz respeito à necessidade de responsabilização e transparência, é na relação, por exemplo, com as eleições no Brasil, para elas dizer que estão fazendo alguma coisa e assumindo a sua responsabilidade como deveria ser, elas dizem, não, veja, isso em 2018 ainda. Nós vamos então oferecer aqui uma transparência dizendo então de quem que é esse anúncio, CPF e CNPJ da conta eleitoral, que até então não tinha. Vamos dizer que o usuário vai poder acessar uma página e uma conta, clicar e acessar as informações sobre aquela conta e se informar sobre aquela conta. Vão poder também oferecer uma biblioteca de anúncios, em que ali vai estar transparente quais são os anúncios vinculados e por aí vai, e assim sucessivamente, da mesma maneira no YouTube, oferecendo informações sobre o canal, oferecendo informações na hora que vocês vão buscar no Google, se aquele tema já foi verificado por alguma agência parceira, e por aí vai. Qual que é o problema que está colocado aí? Isso é terceirização de responsabilidade. Porque por mais que seja fundamental esses mecanismos de transparência para pensar coisa pública, para poder escrutinar candidaturas, para poder saber quem é que está pagando anúncio, quem é que está veiculando conteúdo, isso é insuficiente porque são informações importantes sobre as contas e conteúdos veiculados nas suas plataformas. Mas não são informações sobre como que essas empresas moderam essas contas e conteúdos. Quais contas e conteúdos eles favorecem, quais contas e conteúdos eles fortalecem. E aqui é um caso emblemático que penso que traduz a desvelar toda a maquinaria, por assim dizer, que fica invisibilizada por esse discurso de que as redes sociais acabam, o discurso dessas empresas, de que são apenas instrumentos, um receptáculo, onde ali se manifesta e espelha as relações reais e concretas da sociedade pura e simplesmente. Após a intentona golpista do 8 de janeiro de 2023, o Comitê de Supervisão da Meta, e aqui apenas para dar um contexto, o Comitê de Supervisão foi uma instância que a Meta criou para receber denúncias, composta por especialistas que não são funcionários da empresa, que emite parecer sobre como é que a empresa tem que agir. O Comitê de Supervisão recebeu uma denúncia de um conteúdo específico apenas, para exemplificar o problema depois da intentona golpista, e dizendo o que a empresa fez para lidar com esse conteúdo, o que era o conteúdo. O conteúdo definido pelo Comitê de Supervisão como o caso do discurso brasileiro era um vídeo panorâmico aéreo da Praça dos Três Poderes, com legendas escritas "Venha sitiar Brasília", com uma edição para fazer parecer que a Praça dos Três Poderes estava em chamas, e um discurso de um general brasileiro chamando as pessoas a irem a Brasília, à frente do acampamento no quartel-general do Exército Brasileiro, e impedir o bandido de subir a rampa. Esse conteúdo foi publicado no dia 1º de janeiro, e de pronto recebeu a denúncia de um outro usuário, dizendo: Meta, esse conteúdo viola o seu compromisso, incita a violência. O algoritmo da empresa, diz a Meta, passou o conteúdo para um moderador humano. E aqui é importante colocar: a gente tem consciência da realidade, parênteses, de muitos trabalhadores, como motoristas e entregadores de aplicativo, e as condições de precarização e a dinâmica de exploração que essas plataformas colocam. Existe um universo de trabalhadores e moderadores de contas e conteúdos que estão responsáveis, em alguma medida, por definir qual conteúdo é violento, qual que é nocivo, qual que é legítimo ou não para ficar no ar, mas o fazem em condições precárias. Existem muitos estudos que demonstram isso nas condições dos terceirizados que tem quando muito de 20 a 30 segundos para tomar uma decisão sobre um conteúdo. Texto, imagem, vídeo e por aí vai. O moderador recebeu esse conteúdo, essa denúncia e disse: esse conteúdo não viola os termos da plataforma. No dia seguinte, o conteúdo recebeu outras tantas denúncias e outros 5 moderadores foram dar um parecer e reforçaram o parecer do primeiro. O conteúdo permaneceu na plataforma até o dia 9 de janeiro, um dia após a intentona golpista, alcançando as casas de 20 mil visualizações. O que importa aqui
não é o alcance que esse conteúdo específico teve, mas é como é que a empresa tratou esse conteúdo. E aí o comitê de supervisão indagou a Meta. Quais são as medidas? Por que os moderadores não tomam parecer para justificar suas decisões, para que a gente possa escrutinar e saber qual que foi essa fundamentação? Evidentemente não podem, porque não tem condições, a empresa não diz isso. Mas uma outra indagação, e aqui para exemplificar o problema da transparência ou falta dela, é quais são as métricas que a empresa adota para saber que aqueles compromissos para proteger a integridade das eleições foram tomados e tiveram sucesso. A Meta não adota nenhuma métrica. Essa é a resposta oficial da empresa ao comitê de supervisão. E não o faz porque não é interesse próprio. Não o faz, muito menos para tornar público, porque isso implica ter que lidar com as contradições daquilo que ela diz que faz e aquilo que efetivamente faz ou deixa de fazer. Então, se em 2022 a gente lidou com esse problema, em 2024 essas empresas dobram a aposta. O caso emblemático desse enfrentamento que elas passam a fazer ao Brasil, às autoridades e à sociedade brasileira, todo mundo conhece o caso do X ou do Twitter, do Elon Musk, enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Mas isso também se traduz em outras ações. Da Google dizer, quer saber, eu não vou mais oferecer o meu serviço e as minhas ferramentas de transparência para os processos eleitorais de vocês. De novo, aquelas doses de transparência que nos permitiam ter alguma noção sobre o tipo de anúncio, como é que estava sendo usado, a gente passa a ter então um blackout. Pronto, a gente não sabe mais o que está acontecendo porque a empresa que tem as informações diz que não vai nos oferecer. E aqui eu acho que vem um aspecto importante, porque em 25, mais uma vez, sobe-se a tensão do enfrentamento por parte delas. A Meta, o Zuckerberg, em janeiro, diz, olha, nós vamos atuar junto com a Casa Branca para impedir que qualquer agenda de regulação na Europa e na América Latina avance. 9 de julho, a Casa Branca manda uma carta dizendo que, além de proteger o seu aliado aqui no Brasil, vai dizer, se vocês avançarem com mais ordens e mais responsabilização sobre as empresas estadunidenses, eu vou impor ao Brasil essas tarifas comerciais. Mas eu acho que aqui que vem também um outro aspecto importante na mensagem que eu quero colocar. Porque se essas empresas podem muito, elas não podem tudo. Se elas têm muita força, é fato, é possível enfrentá-las. Se desde 2018 o debate sobre a regulação delas foi ganhando força, foi ganhando tração, e conseguimos avançar na proposição de um projeto, mas ainda assim ele foi derrotado em 23, se alguém dissesse em julho ou em outubro desse ano que a gente iria conseguir aprovar uma lei estabelecendo regulações mínimas visando a proteção de crianças e adolescentes, enfrentando o interesse das grandes plataformas digitais como elas a gente teve que enfrentar desde 2020, enfrentando os seus aliados e as hostes da extrema-direita dentro do Congresso Nacional, como elas atuaram e derrotaram o projeto em 2023, mas não só elas, como também a própria Casa Branca, ia dizer, não, tá louco, a gente não vai conseguir aprovar nenhuma lei de regulação, e a gente aprovou. Para quem não conhece, o ECA Digital, como foi chamado, foi um projeto de lei de proteção de crianças e adolescentes que veio após o vídeo sobre a adultização que o Felca publicou. O vídeo não produziu a lei já estava sendo debatida porque foi uma ramificação daquele projeto anterior que eu fiz referência, mas ele favoreceu uma conjuntura que permitiu aqueles setores do governo que estavam comprometidos e aqueles setores da sociedade civil também de avançar no enfrentamento e derrotar as empresas de plataformas digitais dentro do Congresso, a extrema-direita, e fazer avançar um mecanismo de responsabilização e transparência. Então, eu acho que o último ponto que eu quero colocar por fim é que é possível fazer esse enfrentamento e avançar no redesenho desses horizontes. Essa lei, essa regulação estabelece instrumentos básicos, importantes, mas que precisamos avançar e fortalecer mais. E por mais que a gente tenha uma dependência desses serviços e dessas plataformas, parte desse desafio da nossa agenda, na nossa organização, está também em pensar maneiras de desfazer esse poder que elas estabeleceram. E aí, para poder encerrar, eu acho que trazendo um pouco dessa ideia, eu vou pedir licença para poder falar um trecho de um poema que eu acho que exemplifica muito, vamos dizer, essa contradição de onde é que está a força de todo esse processo da construção de outro mundo, de outro cenário e de outras possibilidades. Sem conceder ao cansaço, modelamos com paciência uma roda de conversa, um gesto de carinho, uma palavra de esperança, um chip, um zap, um post. Somos, a um só tempo, a mão que modela o próprio instrumento. Somos todos comunicação, somos inventores e invento.
O que somos se não bandeiras de Pedro Terra? Obrigado, gente, é isso.